Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje do Simplificando o Excel, nós vamos simplificar a fórmula PROC-V. Se você quer saber tudo sobre essa fórmula super famosa, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal. A gente vai usar o PROC-V para levar informações de uma tabela para outra, utilizando um valor em comum entre essas tabelas como chave. Mas como assim? Eu trouxe aqui um exemplo. Imagina que você tem a base de vendas do mês de maio da sua empresa. E nessa base você tem as seguintes informações: a data da venda, o código do cliente, o código do produto vendido e a quantidade de produtos vendidos. Nessa base, você não tem a informação do preço de venda do código do produto. Mas você tem uma outra base, a base de produtos. E nessa base, você tem a informação do preço de venda para cada código de produto vendido pela sua empresa. E o seu objetivo é levar essa informação do preço de venda da base de produtos para a sua base de vendas. Ou seja, você quer levar informações da base de produtos para a base de vendas, utilizando um valor em comum entre essas tabelas como chave. E o valor é o código do produto. Tá bom, mas por que a gente vai usar a fórmula PROC-V? Bom, aqui na base de produtos, os códigos de produto estão dispostos linha a linha. Então o Excel vai fazer uma busca vertical. E quando o Excel faz a busca vertical, a gente usa a fórmula PROC-V. Então vamos lá, vamos aprender de uma vez por todas como usar a fórmula PROC-V. Eu vou incluir aqui na base de vendas uma coluna para a gente trazer o preço de venda e vou colocar a fórmula PROC-V. Essa fórmula tem 4 elementos. O primeiro é o valor procurado. O valor procurado é a informação comum entre as duas tabelas. No nosso caso, é o código do produto. E é muito importante que eles estejam escritos exatamente iguais nas duas tabelas. Então vamos lá, a gente vai procurar o código do produto. O segundo elemento é a matriz tabela. A matriz tabela é o intervalo da busca. E é muito importante que a primeira coluna da matriz contenha o valor procurado, ou seja, se a gente vai procurar um código de produto, a primeira coluna da matriz tabela deve conter códigos de produto. Além disso, a matriz deve conter as informações que serão levadas para outra tabela. Ou seja, se a gente quer trazer o preço de venda para a base de vendas, a nossa matriz tabela deve conter o preço de venda. Como assim? Vamos lá! A nossa matriz tabela vai ser a base de produtos. A nossa primeira coluna tem que conter o valor procurado, ou seja, os códigos de produto. E a nossa matriz tabela não pode parar por aqui. Ela tem que englobar o preço de venda, porque é a informação que eu quero levar lá para a minha base de vendas. Então, esse aqui é o meu intervalo, é a minha matriz tabela. Vamos lá! E agora, o terceiro elemento é o número índice coluna. Esse é o número da coluna na matriz tabela que contém a informação que eu quero levar para a minha outra tabela. Ou seja, eu quero levar a informação do preço de venda lá para a base de vendas. Qual é a coluna dele na minha matriz tabela? Bom, a primeira coluna da minha matriz tabela é o código do produto e a segunda coluna é o preço de venda. Então, eu quero levar a segunda coluna lá para a minha base de vendas. Então, eu coloquei ali o número 2. E o último elemento do PROC-V é o procurar intervalo. A gente vai colocar 0 ou falso para procurar correspondências exatas e 1 ou verdadeiro para procurar correspondências aproximadas. No nosso caso, a gente vai usar o falso, porque a gente está procurando uma correspondência exata. Vamos fechar parênteses e dar um Enter. Então agora a gente já sabe que o preço de venda desse primeiro código do produto é R$100. Eu vou alterar o formato dessa célula para contábil e vou dar 2 cliques na célula para arrastar a fórmula para baixo. Quando a gente arrastou a fórmula para baixo, a gente viu que apareceram vários erros aqui a partir da linha 8. E por que isso aconteceu? Vocês lembram que a gente teve que determinar o intervalo da matriz tabela nessa fórmula? Aqui na primeira linha, a gente falou que o intervalo era entre as células A1 e B11. Mas quando a gente arrastou a fórmula para baixo, esse intervalo não ficou fixo. Então, se a gente olhar aqui
para a linha de baixo, o intervalo já começou na célula A2 e terminou na célula B12. Mas a gente não quer isso, a gente quer que em todas as linhas o intervalo seja exatamente o mesmo da primeira linha de fórmulas. E como é que a gente faz isso? A gente tem duas maneiras. A primeira é travando esse intervalo, então a gente vai selecionar o intervalo e pressionar a tecla F4. Com isso a gente travou esse intervalo. Se a gente agora der 2 cliques e arrastar a fórmula para baixo, todo mundo agora está olhando sempre para o mesmo intervalo, para a mesma matriz. Uma outra maneira de fazer isso, ao invés de travar a célula, a gente pode já determinar que a matriz tabela é composta por toda a coluna A e toda a coluna B. E aí, quando a gente arrastar essa fórmula para baixo, ela vai estar sempre olhando para toda a coluna A e toda a coluna B. Então agora, para cada código de produto da minha base de vendas, eu sei exatamente o seu preço de venda. Muito maravilhoso, né? Mas, para essa fórmula funcionar, a gente tem que seguir algumas regras. Como a gente já falou, o valor procurado tem que estar escrito exatamente igual entre a base de vendas e a base de produtos. Se eu colocar um espaço aqui, depois desse código de produto, a fórmula já não vai dar certo. Então tem que estar escrito exatamente igual. Mas o Excel não faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. Então aqui, olha, esse C, se a gente colocar ele minúsculo ou maiúsculo, a fórmula continua funcionando normalmente. Outra coisa muito importante é que os valores procurados não podem ser repetidos na matriz tabela. Como assim? Vamos pegar aqui o exemplo desse código de produto. Se a gente for ver, ele aparece aqui várias vezes na base de vendas e não tem nenhum problema. Mas aqui na base de produtos, ele aparece só uma vez. E por que isso acontece? Como é que o PROC-V funciona? Eu vou tirar esse filtro aqui, ele vai procurar esse código aqui, 96498C, lá na base de produtos. Então ele vai ver na primeira linha, esse código é o que eu estou procurando? Não, então eu vou para a linha de baixo. Esse código é o que eu estou procurando? Não, então eu vou para a linha de baixo. Esse código é o que eu estou procurando? Sim, então eu vou retornar a segunda coluna, eu vou retornar o preço de venda dele, que é R$100. E aí, ele vai parar de ler nessa linha. Se esse código se repetir aqui para baixo, o Excel vai ignorar totalmente. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Eu vou copiar esse código exatamente na linha de baixo e vou colocar um preço de venda de R$200. O que vai acontecer aqui na base de vendas? Absolutamente nada. Deixa eu grifar aqui. Nada. Por quê? O Excel parou lá na primeira linha. Na primeira linha, ele encontrou R$100 e retornou o valor de R$100. Mas o que vai acontecer se a gente trocar esses valores? Se eu colocar R$200 na primeira linha e R$100 na linha de baixo. Agora, ele já retornou o valor de R$200, porque ele encontrou aqui a primeira correspondência, R$200, e ignorou a linha de baixo. É isso, pessoal. Muito simples, né? Deixa seu like nesse vídeo, comenta qualquer dúvida, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Até o próximo vídeo!